uma palavra de Jesus para você. Então, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta? Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca, vai dar rolo. Se eles virem, Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi, e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho.
Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. É porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão! Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara. Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa, durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra, e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz: é pra lá. E aí a gente olha e diz: tá bom, Senhor, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa: não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim: você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim: não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve, pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo: Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos, eu planejei. Durante 3 anos, eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos: Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano.
E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta, e aquele plano era o plano perfeito. Só que passou um ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha para a gente e fala assim, só cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia, aí eu fazia a proposta, e o não vinha lindo e redondo. E aí, irmão, se passaram 3 anos, e agora no final do ano eu estava na casa de um amigo, e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração, faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei, então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer. E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. É legendário aí? Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo, Deus, que ele se divirta nesses dias, coitada. Não sabia da metade da missa. Não posso falar. Cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar a barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchep, me perdoe. Mas vamos. No Legendários eu tive um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul para os outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, o meu coração eu já foi assim, Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que estava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim, um legendário fica com as mãos para trás para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo, lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso, 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o legendário falou, do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo, você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, aí fui pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo, já sei. E ela, o que tu sabe? Deu certo. Ela falou, deu certo. Então, irmão, não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você, faça, e algumas vezes Deus vai falar, faça. Ficou pesado?
Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer: eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, a sua adaptação não serve, porque se é perfeito, é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora, o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo me dá sabedoria para saber esperar, a ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo: quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu? Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dEle e obedecer aquilo que Ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz ei, vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não, é quando Deus te paralisa, é quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá, é nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos a acontecer em meses.
Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo: aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer à voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então, Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui. Me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos o excesso desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada, e você vai ter que só ter fé. Tá, vou para o outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter que só baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente,
chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo. Quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. Pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é: Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto. Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci, e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz, é a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus.